Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar, dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos avançando bastante. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Estamos na lição de número 28 da sessão de estudos de número 28 do ano de 2023. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 27, que trata das contradições e mistificações. Então, vamos entender o que Kardec quis dizer com isso. Contradição é aquilo que não está, assim, em sintonia, não em sintonia propriamente, mas em concordância, né? Mas sim em discordância de opiniões, de tudo, né? Então, é disso que ele trata nas contradições. Então, vamos lá. A questão, o item de número 300, olha como nós já avançamos bastante. Estudamos 300 itens, e muitos deles têm um desdobramento bastante grande, né? Na forma de perguntas, e é um número, né? Um item, e ele se divide em A, B, C. Então, enfim, nós temos aí um monte de informações que nós fomos pegando. Quem desejar, pode ir no canal nosso do YouTube, e lá estão todas as nossas reuniões, todas as sessões de estudos, está tudo ali, né? Quem quiser ver assunto por assunto. Muito bem, então, o item número 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? Então, né, por que a gente vai atrás do espírito, dos espíritos, se tanto eles quanto os homens não nos oferecem a informação correta, a informação certa? É isso que alguns podem dizer, podem perguntar para Kardec, né, ou para nós como espíritas. E Kardec fala: a resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões? Ou seja, nós é que vamos atrás das fontes, né? Então, cabe a nós julgarmos, cabe a nós selecionarmos. Isso que ele quer dizer. Então, ele fala, então, baseado nisso, que a gente vai atrás daquilo que é sério, é necessário agir da mesma maneira com os espíritos, né? Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. Então, nem tudo é possível, né? Porque parte-se do princípio que tanto os homens quanto os espíritos, tem gente que sabe pouco, sabe mais ou menos, sabe muito, né? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Então, que a gente vai ter que buscar na melhor das fontes. E também ele acrescenta: é a distingui-los da turba de espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Então, eliminar de vez os espíritos inferiores, que vão trazer informações errôneas, informações falsas. Então, o que ele quer dizer aí nesse parágrafo, né, é que existem contradições, dependendo dos espíritos que estão respondendo. Mas, dentre esses espíritos que estão respondendo, buscar a fonte melhor, aqueles que são mais esclarecidos, e eliminar de vez aqueles que são inferiores, que vêm com algazarra, que vêm com brincadeira, que vêm com informação falsa. Porque exatamente como no plano material, aqui entre nós, no plano espiritual tem espíritos equivalentes, né? Ou seja, inferiores. Mas essas mesmas instruções têm o seu limite, e aos espíritos não é dado saber tudo. Com mais forte razão, deve ser assim também com os homens. Então, vamos
imaginar, não imaginar, vamos entender uma coisa que é muito importante. A Terra é um planeta que abriga, que junta muitos espíritos de mais ou menos uma faixa que estão que se situam quanto à sua evolução. Então, em torno do globo estão encarnados e desencarnados, que estão mais ou menos na mesma faixa moral e intelectual. Então, poucos são aqueles que realmente são espíritos elevados, superiores. Na época de Kardec, quando vieram as comunicações, alguns nem viviam nesse globo, vieram de fora para poder instruir, para poder contribuir com o conhecimento da doutrina espírita, com as respostas que Kardec buscava, para poder orientar a nossa humanidade, né? Seja naquela época, seja hoje. Então, considerando que nós estamos tudo mais ou menos no mesmo patamar, na mesma faixa moral e intelectual, então isso significa que nós podemos entender que a maioria dos espíritos, a grande maioria dos espíritos, não sabe tudo. Muitas vezes a gente acha que num trabalho mediúnico, numa reunião séria, tem espíritos que sabem muitíssimo, muitíssimo. Não, muitas vezes são aqueles que estão um pouquinho acima do nosso conhecimento, estão acima, mas não tão distantes. E eles não ficam não ficam assim melindrados com o que eu estou falando, porque é uma realidade. Então eles não estão assim nada mais que um pouco acima do nosso conhecimento, porque estão aprendendo juntos, estão trabalhando juntos conosco, estão evoluindo junto conosco. Nós estamos ajudando os outros, uns ajudando outros. Então, assim, é uma colaboração mútua. Através do nosso aprendizado que eles nos oferecem, eles estão evoluindo e conhecendo cada vez mais. É mais ou menos como nós fazemos aqui. A cada semana, a gente se reúne e eu trago uma lição trazida de Kardec, procuro estudar o que Kardec quis dizer para trazer para o grupo, para quem estiver assistindo. Não significa que eu sou alguém muito superior, alguém que conheça tudo. Não, eu busco o conhecimento que está chegando até mim, que veio através de Kardec, e procuro entender e traduzir da melhor maneira possível esse entendimento para que aqueles que possam, em conjunto, estudar, tenham uma vantagem a mais de poder estar estudando com outras pessoas. Então, esse é o ponto. Como exemplo, nós aqui não somos, no meu caso, nada especial. Mas com isso, aqueles que estão assistindo aprendem, aqueles que estão estudando aprendem, e eu aprendo também. Então, é uma reciprocidade de conhecimento, de progresso, de evolução. Então, é nisso que a gente tem que pensar, que o mundo está evoluindo em conjunto. Claro, tem muita gente que está atrasada e não está nem um pouco preocupado. É como se tivesse uma oportunidade de ir para a escola e não vai. Prefere pescar, prefere brincar, prefere fazer o que for, porque pensa no momento. Nós que aqui estamos, deixamos aquilo que estamos fazendo para poder, até alguma coisa que podia ser um recreio, podia ser assim, algo só para passar o tempo. Não, no entanto, nós estamos aqui. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade. Mas nem todo mundo aproveita a oportunidade. E é um direito. E nós não temos que falar nada. Então, o que a gente tem é que buscar, através de exemplos e tudo, atrair as pessoas
para esse conhecimento, mas obrigar ninguém, né? Então, vamos seguindo, né? Então, não vamos acreditar em todos os espíritos. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. Ontem, no estudo que a gente estava fazendo aqui, presencial, foi dado um exemplo de pessoas, assim, pegadinhas, né? Que nós, como brasileiros, a gente não admite não saber de um assunto. Então, a gente vai e confirma até alguma coisa que não é verdadeira. Então, se vem alguém com o microfone na mão e faz uma pergunta, você viu tal notícia? A pessoa fala, sim, vi, e não viu nada. Mas ela não pode falar que não viu, ela tem o orgulho dela. É isso que ele está falando. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. Não sabe, mas tem que ter uma aura de que é sabichão, que sabe tudo. E vem e fala uma bobagem. E nós, que não filtramos, não avaliamos, aceitamos aquilo como sendo uma verdade. Esse é o grande perigo, né? É, sobretudo, a respeito do que deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. Então, vem falar de coisas que para a gente é tudo, nossa, o Espírito falou que tal futuro vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai... E, no entanto, não, ele não sabe. Então, isso é importante que a gente tenha os pés no chão, né? E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Então, um fala uma coisa, tu fala outra, fala... Então, não dá para acreditar. Em quem que a gente vai acreditar? Por isso, Kardec sempre colocou: passa tudo pelo crivo da razão. Não aceita tudo. É preferível jogar fora 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma inverdade. Então, esse é o nosso papel, né? Sermos, assim, coerentes, sermos lógicos, sermos, assim, analíticos naquilo que a gente escuta. Por isso que tem tanta fake news. E a gente repassa ainda. É tão fácil dar um reenviar. É muito fácil. A gente nem lê. Ou se lê, aceita de qualquer jeito e passa, né? Ah, foi tal espírito que falou, foi fulano, foi... Não serve, né? 301. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. Então, Kardec listou uma série de perguntas, fazia para os espíritos, fazia para espíritos de vários lugares. Cada resposta aí não é de um espírito. Cada resposta é de vários, e em muitos casos, muitos espíritos. Ontem mesmo a gente estava estudando um ponto que passa batido, né? Que é na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec contatou cerca de quase 1.000 centros espíritas no globo, aí, tanto na França como fora, onde ele sabia que tinha lá, ele se correspondia, esses centros se correspondiam com ele, e aí ele fazia as perguntas. A mesma pergunta para vários. E aí vinha a resposta muito parecida, aquelas contraditórias, né, que entravam em contradição, eliminava, né, pela lógica, pela análise e tudo, e aí ele vinha e ficava com... Aí ele fazia a resposta que seria assim o compilado, o resumo, a ideia daquelas respostas, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta: o mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, podem transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Então, um espírito, digamos que eu sou esse espírito, eu estou aqui nessa casa espírita e é feita uma pergunta e eu dou a resposta. Aí eu saio daqui, vou num centro lá no Brasil. E aí, eu como espírito, alguém pergunta, faz a mesma pergunta, e eu dou
a resposta. Então, Kardec fala, esse mesmo espírito, em dois centros diferentes, podem dar respostas ou opiniões contraditórias? Os espíritos dizem, se os dois centros, esse daqui e outro lá do Brasil, diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Por aí, a gente conclui o seguinte, que cada centro tem um grupo de espíritos que dirigem aquele grupo, aqueles encarnados, aquelas atividades no centro espírita. Não tem nada de anormal nisso, porque há um interesse de que nós cresçamos, que nós evoluamos. Por isso os espíritos estão conosco, por isso eles estão juntos. E espíritos que têm algum conhecimento acima, né, como nós falamos, pouco ou muito, não importa, mas estão num grupo sério. Num outro, pode haver um grupo não tão sério. E que os espíritos correspondentes também, cada um no seu nível, né? Então, podem estar sob a influência de falanges diferentes de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Então, essas respostas vão evoluindo um pouco mais. Então, por agora, ele está só falando que elas não são contraditórias, mas sim são diferentes na maneira da transmissão. E vamos ver o que ele quer dizer com isso, ou o que os espíritos querem dizer. Kardec pergunta na questão número 2 desse ponto aí das contradições. Compreende-se que uma resposta pode ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como podem espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Como é que os espíritos podem trazer maneiras diferentes, ou até contraditória, né? Em termos de linguagem, tudo, linguagem diversa e resposta contraditória, como é que pode acontecer isso? Porque nós estamos tratando de pessoas sérias, espíritos sérios, espíritos superiores. Aí a resposta é: olha, os espíritos realmente superiores, não aqueles que se fazem passar por superiores, jamais se contradizem. E é verdade. Pega uma pessoa honesta, uma pessoa que a gente conheça. Isso nós temos isso. Pessoas que já desencarnaram, pessoas que seguem, pessoas que são familiares a nós, que são do círculo de amizade. Então, tem pessoa que é séria. E ela não muda o ponto de vista dela, é sempre o mesmo. Não se contradiz. Ela não age de um jeito com o grupo e outro com o outro. Outro jeito com outro grupo. Né? Então, assim são os espíritos superiores. Eles nunca se contradizem. Agora, sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. E aí a gente vai começar a entrar já naquele ponto onde nós sabemos já que o médium interfere na comunicação, porque o médium é um intérprete da comunicação do espírito. Porque o espírito utiliza o conhecimento do médium, as qualidades do médium. Então, a comunicação sai de acordo com o médium, o intermediário. Então, é como se fosse assim: pega um rádio, né, de AM, um rádio assim que tenha poucos recursos, e outro rádio em FM. Aí pega a mesma comunicação e passa para os dois rádios simultaneamente. Ao escutarmos o rádio em FM, tem chiado, tem ruído, principalmente se for à noite, onde tem aquelas mistura, né, de ondas. Então fica tudo misturado, aquele
parte a gente não consegue entender, parte não ouvir. Então, é de um jeito. Já a FM vem nítida, vem clara, vem cristalina. Então, são rádios diferentes. Assim como o mesmo espírito pode dar comunicação através de médiums diferentes e a coisa sai de acordo com a capacidade do médium. Então, já estou adiantando um pouquinho sobre isso aí, mas vamos lá. Então, a linguagem e tal, né, pode variar segundo as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isso. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Então, usando o exemplo do rádio AM e o rádio FM, a mesma comunicação, mas com um monte de ruído, com um monte de dificuldade, então, é a mesma comunicação. Se a gente buscar entender direitinho o que é aquela comunicação, aquela informação que veio através da rádio AM, tem o mesmo teor da rádio FM, que veio clara, veio nítida. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão. Opa, mas como é que ele vai fazer isso? Porque ele leva em consideração o grau de perfeição dos que o evocam. Ah, peraí, então eu posso pensar que, assim, dependendo do público, o palestrante faz um tipo de palestra para atingir esse público. Exatamente isso. Tem que falar a linguagem que aqueles que precisam ouvir possam ouvir. Tem que falar uma linguagem que aqueles que precisam entender vão entender. Então, é de acordo com, digamos assim, a clientela, falando mal, bem informalmente, né? Então, aquele que vai receber a informação tem que ser inteligível. Vamos lá para um congresso de médicos. Os caras começam a falar, e falam, meu Deus, que idioma será que ele está falando? Parece português, mas tem termos aí, fala sobre coisas que eu não entendo. É difícil. Então, não adianta eu, que não sou médico, ir num congresso de médicos, porque eu não vou conseguir entender aquilo. Então, é isso que ele fala, né? Segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Então, o público ali chamou aqueles médicos, né, foi feito toda aquela, digamos que foi assim, né, toda aquela organização, e então os médicos vão falar e o público vai entender. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. E aí já vamos falar do progresso espiritual. Tem gente que não adianta falar sobre coisa que ele não saiba, coisa que ele não entende. Ele é limitado. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. Nós não vamos falar com um sábio do mesmo jeito que a gente fala com uma criança, vai ofender ele. E também não adianta falar como um sábio para uma criança, que a criança não vai entender nada. Tem que falar no idioma ou na maneira que eles entendam, cada um. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Então, do jeito que fala, vai atingir os dois públicos, né? A criança e o sábio, mas de maneira diferente. As respostas seriam de acordo com o nível de cada um, né? O grau de perfeição de cada um. O item número 3, né? A pergunta número 3 que Kardec faz. Com que fim os espíritos sérios parecem aceitar junto a certas pessoas ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Espera aí. Então, está entrando em contradição? Como é que a pessoa pode falar de uma coisa, o espírito fala de uma coisa de um jeito para um, e falar outro que aparentemente é até oposto, né? Aí
o Espírito fala, olha, é necessário que nos façamos compreender. Então, aqui o que, que acontece? Nós temos uma, na verdade, um, como se fosse uma técnica, né, de aprendizado, ou então não de aprendizado, mas de comunicação, né? Então ele fala, peraí, ó, vou explicar. É necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. Então, não adianta falar para uma pessoa que já conhece o assunto, que acredita no assunto, né? e, e usar desse mesmo linguajar, dessa mesma maneira, para outro que nunca ouviu falar, que tem um conhecimento já, né? Que tem uma convicção já formada, estabelecida sobre o que ela acredita hoje. Não adianta falar. Imagine o tema reencarnação. Falar com uma pessoa que acredita que nós vamos dormir, né, depois da morte, e dormir por tempo indeterminado, que pode ser por minutos, como pode ser por milhares de anos, né? Quando que nós, na nossa crença, a gente acredita que a pessoa vai estar acordada, quando desencarnar, vai estar, e vai trabalhar. Não vai se aposentar. A morte não é aposentadoria, é trabalho, é sequência. Porque antes de vir para cá, nós viemos do lugar que trabalhávamos já. Trabalhávamos o nosso progresso. Chegamos aqui, trabalhamos o nosso progresso através do trabalho profissional, né? E tudo, voluntário que seja, né? Mas quando volta, continua trabalhando e não vai dormir. Como é que eu vou falar? Tem duas pessoas diferentes aí. Eu não posso falar igual para as duas. Então, isso que ele fala. Então, aparentemente, nós estamos falando coisas contraditórias, mas não, né? Tem que devagar, pouco a pouco. É por isso que nos servimos, muitas vezes, dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Aí a gente chega para a pessoa e fala assim: vamos então agora tratar de reencarnação. A pessoa vai embora, fala: não, isso eu não acredito, e pronto, isso é história, é invenção, coisa do demônio, e vai embora, né? Então, o que ele quer é isso, falar devagar, doses homeopáticas, tal, para vir e, e para a gente aceitar. Isso explica o caminho da evolução à medida que vai passando o tempo. Tudo no seu lugar. Para que Jesus viesse falar de Deus, a cultura, o povo daquela época, tinha que ter o conceito do Deus único. Como é que ele ia poder falar sobre aquilo, né? sobre esse tema, se o povo, cada um se acreditasse num Deus, cada um fosse devoto de um Deus, como eram os romanos, por exemplo, como eram os gregos. Então ele veio falar para quem acreditava em um Deus único. Então é mais ou menos isso, tem que usar a linguagem de cada um, né? E quando ele falava Deus é o Pai, né? Por que ele falava dessa maneira? Deus, primeiro que não é um ser humano, e se não é um ser humano, não tem gênero, não tem sexo, né? Então, mas na cultura daquela época, o pai era uma cultura, sim, de homens, né? Os homens é que tinham o seu valor, as mulheres não tinham o mesmo valor. Aí foi passando o tempo, hoje já está bem diferente do que era antes. Os direitos são iguais em muitas sociedades. Então, é bem diferente do que era antes. Então, hoje, a linguagem seria a mesma. Aí poderia se falar, para ser politicamente correto, que Deus não é nem homem nem mulher, não é nem masculino nem feminino, né? Então, trataria de outra maneira.
né? Então, Deus não é pai. A gente hoje ainda fala, Deus é pai, né? Porque a gente aprendeu isso. Isso aí está na nossa cultura já, não dessa existência, mas de muitas existências. E vai demorar para a gente mudar essa ideia. Mas é isso que ele fala. Devemos, né, afastar a ideia tal, a falsa, né, pouco a pouco. Então, vamos seguir. Então, já foi lido, né, que é por isso que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias. Para a pessoa aceitar, para a pessoa não se assustar e correr, né? Aliás, é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Desculpa. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. A pessoa rapidinho já fugiria dessa conversa, ou então partiria para a agressão, né? Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como você mesmo, Kardec, vai fazer. Se fores um orador um tanto hábil. Então, ele está dando até a dica, falando, não só nós, os espíritos, temos que fazer, mas também você. E realmente é isso. A gente não chega de sola, né, numa pessoa que a gente quer conquistar, que a gente gostaria de que compartilhasse da mesma opinião da gente. Ou se viesse até a gente para querer entender, porque aquilo que ele tem como convicção já não está sendo tão, né, convincente, né, ele não está tão satisfeito com isso, então a gente tem que ir pouco a pouco, devagar. A pessoa está apta, está aberta a novas informações, mas nós não podemos entrar de sola, né? É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês, a um cristão, pois estariam certos de serem repelidos. Não dá para usar a mesma linguagem, né? Não se deve tomar por uma contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Então, os espíritos estão explicando para Kardec. Vai devagar. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Uma vez eu ouvi do Haroldo Dutra uma coisa interessante. Aliás, ele falou para a gente isso, numa das. Eu acho que foi, sim, numa das vezes que ele falou para a gente, virtualmente, na casa espírita nossa, né? Ele falou: como é que você vai querer mudar a, aquilo que a pessoa veio, aquela encarnação que ele veio, para ser aquilo que ele combinou? Se ele veio para ser um protestante, como é que você vai querer que ele se torne um espírita? Nada disso. Ele tem assim, o seu caminho, o seu percurso de progresso que tem que ser como ele combinou, daquele jeito. Ele se preparou para isso. Agora, se ele quiser despertar para uma outra realidade, uma outra convicção, ele vai buscar. Mas isso é dele. E não nós querendo que ele seja o que a gente gostaria que fosse. Portanto, nós temos que ir com calma, né? Até mesmo no exemplo, na conversa, no convencimento. Então, todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na segundo as condições que consideram convenientes para beneficiar os que recebem suas comunicações. Então, eles vão com calma, os espíritos vão. E aquilo que parece ser conflitante, contraditório, na verdade, é uma forma de comunicação. Tem uma nota do tradutor. Essas explicações têm sido interpretadas maliciosamente por certos adversários do espiritismo, que se fazem desentendidos para
acusar os espíritos de hipócritas. Não se trata de impingir ideias a ninguém, o que os espíritos superiores nunca fazem, mas de ajudar os que, iludidos por falsas ideias, necessitam de orientação no seu processo evolutivo. Todos os verdadeiros mestres usam esse sistema. Então é isso, é com calma. Ninguém pode chegar e colocar ideia na cabeça dos outros, né? A questão de número 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método pode servir-nos para conhecer a verdade? Aí os espíritos dizem, olha, para isso, para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. Então, temos que estar preparados para as respostas. Por isso a importância do estudo, da análise, por uma conclusão, né? É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Que interessante, né? Nós temos que estar preparados para isso, para essas respostas, né? E ele dá continuidade, né? O Espírito, ou os Espíritos. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Não veja a coisa de maneira superficial. Como é que você vai dar uma resposta para alguém que está ávido para entender, para buscar resposta, né? E a gente não sabe do que se trata? Como dizia um amigo meu, escuta o galo cantar, mas não sabe de onde, né? Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será um só, para todos os detalhes, como nas linhas mestras. Sua missão, Kardec, e depois passa para a gente, né? É a de destruir o erro. Mas isso só se consegue gradativamente. Então ninguém está com pressa. Os espíritos não estão com pressa, porque a coisa tem que ser efetiva, tem que realmente haver uma mudança. Mas para isso leva tempo. Um dia o espiritismo vai ser, o ensino dos espíritos, né? Vai ser realmente aquilo que é tanto nos detalhes como nas linhas mestras, né? Na coluna, né? Das teorias, das verdades, sejam realmente entendidas, e vai ser para todo mundo. Vai chegar esse dia, mas tudo pouco a pouco. Na questão número 5, essa é perigosa, tá? Há pessoas que não têm tempo nem aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam. Mas não há nisso para elas também o inconveniente de aceitar os erros? Então, aqueles que não buscam conhecimento, não têm, e é importante que coloque assim, nem a aptidão necessária a um estudo sério, né? Essa pode ser uma pessoa, ou essas pessoas, que, por exemplo, não sabem ler nem escrever. Como é que elas vão estudar? Vai ter algumas dificuldades, né? Porque quando a gente escuta isso aí, parece que assim, Kardec está falando assim, tem pessoa que não pode estudar, não tem tempo, né? Como é que fica isso? E a resposta, né, tem que ser bem entendida, que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há mesmo um Deus, só há um mesmo Deus para o universo. Então, aqueles que não têm a possibilidade do estudo, que não têm as condições, para esses que ele está falando, só o conhecimento de que o bem é sempre o bem, tem que fazer o bem, isso basta para essas pessoas.
porque no nível que ela se encontra, é isso que ela chegou, mas ela vai saber o que é certo, o que é errado, e vai fazer o bem. Então, era isso que a gente tinha para hoje, né? E na próxima reunião de estudos, nós vamos estar dando continuidade das contradições. Não vamos entrar ainda nas mistificações. Então, era esse o nosso tema, né? As comunicações podem aparentar contraditórias, mas, na verdade, os espíritos estão falando a linguagem que, que se deve ter, né? Para que se entenda. Se tiver qualquer observação, qualquer dúvida, comentário, então a gente tem esses minutinhos aí para isso. Luiz, ficou bem claro, né? Eu gostei bastante do exemplo que você colocou, que é até mais fácil para a gente entender da questão de crianças, né? Porque às vezes nós queremos passar uma mensagem e quando a gente conversa com uma criança, às vezes a gente tenta falar totalmente de outra forma, né? De outra maneira, e realmente é o mesmo assunto, né? Na verdade, Gostei bastante desse exemplo. na verdade, os espíritos é que disseram. E sabe que até a mesma expressão corporal. A gente, normalmente, para falar com uma criança, a gente tem que descer no nível dela. Tem que sentar no chão, tem que ajoelhar, tem que ficar de cócoras, para ficar no mesmo nível que ela. E a gente nem se apercebe disso, né? Então, a gente Uhum, faz automaticamente, né? Faz essa resposta. Já com alguém de respeito, algum sábio, alguma coisa como falou, se precisar, até a gente fica em pé para falar, né? Em sinal de respeito, né? Então, uhum, tem isso mesmo, é uma linguagem. Então, eu gosto muito, sabe, Marina, que Kardec, ele se utiliza de exemplos simples. Ele, como pedagogo, ele fazia isso com maestria, sabe? Usar os exemplos. Que foi o que Jesus fez quando veio para a Terra. Usava de parábolas, usava de histórias, usava de elementos da natureza. Então, para que as uhum. pessoas entendessem, né? Hoje, Sim. Jesus fala diferente. Através da doutrina espírita, nós temos uma linguagem diferente. E às vezes até ainda um pouco que precisa de um pouco de raciocínio, tudo para a gente poder entender melhor, né? Então, muita coisa que ele falou não ficou totalmente entendido. E hoje a gente tem melhor esclarecimento. Né? Isso Uhum. é isso mesmo. Você comentou que às vezes depende do centro espírita, né? O mesmo espírito. E às vezes aquelas pessoas que estão ali naquele momento, às vezes elas não estão preparadas para para algum assunto, alguma coisa, né? Exatamente. Né? É isso mesmo que eu entendi. Eu tive uma experiência uma vez, sabe, Marina? Eu fui numa casa espírita no interior de Minas Gerais. E aí vi lá uma casa, estava fazendo um passeio, né? Era assim, uma viagem turística. E eu estava junto com um amigo e meu filho. Então estávamos nós três caminhando. De repente tinha uma plaquinha, né? Casa Espírita. Aí e vi que tinha uma atividade lá. Ah, vamos entrar, vamos. Aí sentamos lá meio no fundo, né? Chegamos lá, sentamos e começamos a ouvir a pessoa falar, né? E eu ouvindo, não tinha me dado conta. Quando eu observo, eu olho assim para os lados, eu percebi que as mulheres sentavam, de quem estava olhando para o palestrante, né? As mulheres sentavam do lado esquerdo e os homens do lado direito. E claro, a gente estava do lado errado. A gente sentou no lado esquerdo, onde onde a gente deveria, para estar coerente com aquele lugar, sentar do lado direito, né? De quem entra no centro, pelo fundo.
Então, a gente nota por isso, para mim ficou muito claro assim que existem padrões, existem assim hábitos, procedimentos, o que seja, né, que são peculiares das casas, sejam espíritos ou qualquer coisa, ali daquele jeito, e tem que ser respeitado. Então, para se falar, se fosse tocar nesse assunto, teria que ser tocado com muito critério, com muita, né, pisando em ovos, porque era um procedimento normal, né? Então, cada casa tem a sua característica. Tem casas que, nossa, as pessoas que frequentam têm nível superior, são doutores, são isso, aquilo, como eu já vi isso aí. Uma casa na cidade de que eu venho, né? E a gente chegou a frequentar lá, logo que voltou para Sorocaba, que foi para Sorocaba. Então, elas tinham uma outra, um outro patamar. As pessoas falavam, né? Assim, até uma linguagem mais rebuscada, tudo. Então, só para ter uma ideia, né, de comparação. Então, cada uma tem a sua Uhum. característica. E aí tem que se falar a linguagem de cada uma. Não tem jeito, né? Não é isso mesmo. Obrigada, Luiz. Muito bem. Então, se a gente não tiver mais nada de comentário, a gente pode encerrar. E eu queria agradecer a presença, né, não somente ao vivo, né, de vocês, mas também daqueles que assistiram até agora a nossa gravação. Então, muito obrigado e pedimos a Deus, a Jesus, nosso mestre, que abençoe a cada um dos que estiveram envolvidos com o estudo da noite de hoje, né? E também os seus lares e seus familiares. Muito obrigado e até a próxima semana.